antes de falar da ideia, eu sempre gosto de falar que assim, eu sempre tive uma postura muito positiva com relação à vida, né? Mas não naquele positivo Falso. piegas, utópico. Eu sempre achei que era mais fácil, assim, pensar que as coisas podiam dar certo do que só pensar nas possibilidades da merda. Eu sou assim. Pra mim é mais fácil. É, eu também. No geral, a galera é sempre pensando em todas as possibilidades errado. Não sei o que é o certo, o que é o errado, mas sou assim. E isso foi em tudo na minha vida, assim. Então, eu vim de uma família bem humilde, assim, minha família mora ainda em Rondônia, eu sou maranhense de nascença, nasci numa cidade pequenininha chamada Tuntum. Como? Tuntum. E minha família foi para Rondônia tentar a vida, assim como cacetada de nordestino. E mesmo quando a gente passava dificuldade para cacete, assim, de às vezes não ter nem o que comer, minha mãe e meus pais não deixavam muito a gente saber o que estava acontecendo, assim, não deixavam a gente saber que a gente estava passando por aquilo. Eles nos protegiam demais, né? Isso de alguma forma vai moldando a tua personalidade, né? Então você começa a perceber alguma coisa ali que não tá dando tão certo, mas meus pais não deixavam aquilo ali nos afetar tanto. Então, material escolar, a gente ganhava, enfim. E aí eu fui crescendo e aí eu sempre tive muita clareza de que eu queria fazer outras coisas grandes e que queria sair de casa, não porque meus pais não eram legais, mas justamente porque eu queria dar orgulho para eles, fazer alguma coisa que mudasse a vida ali. E aí fiz faculdade lá em Rondônia mesmo e fazia trabalho de faculdade para os outros, para ganhar uma grana, enfim, uma loucura para conseguir dinheiro, para conseguir custear. E aí, uma loucura, ganhei uma bolsa, estudei no IED, que é um instituto de design lá em Rondônia ainda. Resolvi vir para São Paulo para estudar mais design e para tentar a vida aqui como castar de gente. E aí já estava andando minha vida com relação a... Opa, tava sendo barulho. A Siri? Siri. Louca. Que Siri louca? Ela quer fazer alguma coisa Ela por quer nós participar, hoje. gente. Razões para acreditar. Maravilhoso. Uhum. E aí eu fiz a faculdade lá em Rondônia, enfim, ganhei bolsa de trabalho, de estudo, né? E resolvi vir para São Paulo para tentar a vida. Começou a dar muito certo, comecei a dar aula lá aqui em São Paulo. A minha vida já estava indo para uma carreira de design, que eu adoro. E estava indo tudo bem. A parte de trabalho estava indo ok. Eu sempre falo que assim, não era porque eu estava assim, infeliz e de repente quis criar um negócio. Não é isso, estava tudo certo. Só que eu ficava me incomodado com as pessoas reclamando muito das notícias ruins e das coisas ruins, mas na minha convivência, no dia a dia, as coisas não estavam ruins. Então, quando eu falo que as notícias que a gente vê na TV, elas de alguma forma são descoladas da realidade, é porque se acontece um assalto, é um assalto. Quando acontece, isso vai ser noticiado, mas no geral, as pessoas estão só vivendo a vida. Então eu ia para escola, eu ia para faculdade, voltava e falava com o meu vizinho. Aquilo ali é a vida acontecendo. E é isso que é legal. Só porque isso não aparece no jornal, a vida cotidiana, né? Então essas coisas simples, de o vizinho te ajudar numa coisa, de um amigo te ajudar em outra, seu namorado te ajudar em alguma coisa, isso no geral a TV não mostra. E aí a gente fica sempre com aquela falsa impressão que tá tudo uma grande bosta. E não tá. Nunca esteve. Obviamente que a gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma série de problemas sociais, mas eu falo dentro de algumas realidades, a vida, mesmo os problemas que acontecem, é só a vida acontecendo. E aí eu ficava incomodado que as pessoas, sei lá, brigando ainda muito mais, talvez agora mais, mas de política. E eu falei, gente, mas espera aí, mas a gente está fazendo coisas, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos tocando a nossa vida. E ninguém fala disso. É só reclamando de alguma coisa ou brigando no Facebook na época. E aí um amigo publicou uma coisa super legal, no Facebook ainda, e aí eu comentei embaixo. Existem razões para acreditar. Essa foi a frase que eu fiz no comentário dela. E aí veio a ideia desse dia 2 de agosto, há 10 anos. Pensei então vou fazer um blog, na época era blog, para reunir histórias legais que eu fico sabendo de amigos meus, de colegas meus, da minha família. Corrente. Né?
corrente... Não, isso aí não. Não, isso é Não, que vem sacanagem. por corrente as mensagens. Ah, né? não, sim. Eu achei que era aquelas correntes de mande, se não mandar pra... não, mas se não mandar pra 11 não, pessoas, você vai, não vai casar. Vai morrer, E aí comecei a fazer... Fiz o blog, não entendia absolutamente nada de configuração de blog, nada disso. Nem de rede social, até porque o Facebook estava ali começando ali há 10 anos atrás, estava entrando pro auge. Mas fiz. A ideia era exatamente essa e continua até hoje. Publicar histórias extremamente simples, onde a gente lê aquilo ou olha aquele vídeo e se identifica, do tipo, posso fazer isso também? Então, a ideia sempre foi essa, mostrar que é o nosso slogan até hoje, que não é que tem coisas boas acontecendo... agora eu vou lembrar, já estou falando. Não é que coisas... gente, olha, eu falo há 10 anos desse negócio e errei. Mas basicamente é que não é que tem tanta coisa ruim acontecendo, a gente não fica sabendo das boas. Então, a ideia do blog começou aí, e aí eu comecei a publicar histórias de amigos, histórias de quando eu fui para... de surpresa para o casamento da minha irmã, enfim, coisas que são legais, mas que no geral a mídia ignora. Né? Então, literalmente uma mudança e uma luta contra a corrente de notícias. Exato, porque no geral é isso. Até te atrapalhando, Vicente. Eu tenho um grande amigo, o Leandro Claro, que até já participou daqui. Ele tem uma estratégia na empresa dele que ele fala assim: comece o dia dando notícias boas. Então eu chego na empresa e falo assim: deixa eu te dar uma notícia. Sabe o que aconteceu? Porque todo mundo, quando começa amanhã, já fala assim: você viu? Uma carreta tá pegando fogo no Fernão Dias. Um ônibus caiu. E uma criança desaparecida, uma pessoa... É só desgraça. É isso. Né? Então ele fala assim, comece o dia falando notícias boas. Então o mote da empresa dele, ele chega e fala assim, bom dia pessoal, tem uma notícia boa pra contar pra vocês. Sabia que isso... E ele falou que essa mudança de começar o dia dando uma notícia boa, mudou até o ritmo da empresa. Até onde vai, né? Exato. E isso eu percebo isso claramente hoje em dia, né? E do quanto que uma notícia legal te impulsiona a querer fazer as coisas. A querer... trabalhar, a querer estudar, a querer atrás dos seus sonhos. E o quanto que uma notícia ruim não tem nada disso. A notícia ruim, por si só, ela... Ok que a gente tem que se manter informado. Ótimo, maravilhoso. O grande problema é que a gente fica mergulhado exclusivamente nessas notícias que, em 99% das vezes, você não tem interferência nenhuma. Sim. Absolutamente interferência nenhuma. Então, eu, inclusive, nem compartilho notícias de outros lugares, de coisas ruins, nem política, nada, porque para mim é muito claro que eu não vou conseguir mudar absolutamente nada. Eu sou um pontinho ali no oceano. O que eu vou conseguir mudar é fazendo o meu trabalho, empregando as pessoas que eu emprego, mudando a vida da minha família. Isso, pagando tanto de imposto que a gente já paga, é o que eu consigo fazer. E eu vou me reter a isso, a minha insignificância de mudar isso aqui. O resto eu não vou conseguir. E eu não vou ficar maluco. Então eu prefiro mudar a vida de 20 pessoas, pagar imposto de uma cacetada, do que ficar compartilhando coisas e aquilo não vai mudar em nada a opinião das pessoas, elas só vão brigar. Então, foi assim que começou.